E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama está determinado a resolver a novela envolvendo Brian Rodrigues, atacante do América do México, e está cada vez mais perto de um desfecho. A diretoria do clube carioca, ciente da necessidade urgente de reforçar as pontas do time, escolheu o uruguaio como a principal prioridade para a posição. Após semanas de intensas negociações, parece que finalmente o momento de decisão chegou, e o fim dessa história pode ocorrer a qualquer instante. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco fez uma proposta considerada irresistível por Brian Rodrigues. Para o atacante, essa seria a oportunidade ideal, e ele já demonstrou uma postura positiva em relação ao gigante da colina. Porém, o grande obstáculo ainda está no América, que precisa dar o aval para a transferência. O futuro do jogador, portanto, depende dessa última etapa crucial. O América, por sua vez, está sendo cauteloso e hesitante. A relutância em negociar o jogador se deve ao papel fundamental que ele desempenha no esquema do técnico André Jardine. No jogo mais recente, por exemplo, Brian Rodrigues foi responsável por 2 assistências, o que mostra sua relevância para o time. Esse impacto tem sido um fator decisivo para a resistência do clube mexicano em liberar o atleta. Enquanto isso, o Vasco não desiste. A diretoria tem pressionado nos bastidores, ciente de que a chegada de Brian pode ser o toque de que o time precisa para alavancar o desempenho, principalmente com a velocidade que ele traria ao elenco de Fábio Carille. As negociações estão aquecidas, e o desfecho pode ser decidido a qualquer momento. A expectativa cresce entre os torcedores do Vasco, que veem em Brian Rodrigues uma oportunidade única de fortalecer o elenco. A velocidade e habilidade do atacante uruguaio são características que fazem toda a diferença em um time que busca ser competitivo. A insistência da diretoria do Cruz Maltino deixa claro que a chegada do jogador é uma prioridade absoluta, e o desfecho da negociação pode trazer um impacto significativo. Mas o que está por vir? Será que o América cederá à pressão do Vasco? Ou o time mexicano decidirá manter o seu jogador-chave, frustrando os planos do clube carioca? A expectativa só aumenta, e cada movimentação nos bastidores parece se tornar um novo capítulo de uma história ainda não concluída. Nos próximos dias, tudo pode mudar. A confirmação ou o fim das negociações será um divisor de águas para o futuro do Vasco e de Brian Rodrigues. Os olhos estão voltados para essa negociação, que promete trazer um dos maiores nomes do futebol uruguaio para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou, quem sabe, terminar com um frustrante não. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A história de Gabriel Peck, um talento luso-brasileiro que começou a brilhar nas divisões de base do Vasco, teve um capítulo recente de grande sucesso. Após uma temporada de destaque na Major League Soccer, MLS, o atacante foi fundamental para o Los Angeles Galaxy, levando o clube à conquista da Conferência Oeste e se tornando o jogador com mais participações em gols na temporada. No entanto, o que muitos não sabem é que seu futuro pode novamente se entrelaçar com o futebol brasileiro, mais especificamente com o Vasco, clube que o revelou e onde ele construiu sua história. Em 2024, com seu nome em alta no mercado internacional, Peck tem sido especulado como possível reforço para o elenco vascaíno, que vive um momento de reestruturação e investimentos. A possibilidade de seu retorno ao Brasil, agora com um status ainda maior, tem agitado os bastidores do futebol nacional. O jovem atacante, que até pouco tempo atrás dava suas primeiras arrancadas nas competições locais, se consagrou nos Estados Unidos e tem sido monitorado por grandes clubes europeus. Porém, o Vasco, com sua nova configuração financeira e a relação afetiva de Peck com a torcida, pode ser um destino que desperta tanto o jogador quanto os seus fãs. O impacto de Gabriel Peck no Los Angeles Galaxy foi notável. Com 19 gols e 15 assistências, ele não só se destacou no futebol dos Estados Unidos, mas também foi eleito a contratação do ano da MLS.
Sua performance impressionante chamou a atenção de clubes da Europa, como Arsenal e Liverpool, o que torna sua volta ao Brasil um enigma. Seria esse o momento de Peck dar um passo atrás para dar o salto final na carreira, retornando ao clube de seu coração e onde conquistou as primeiras glórias como profissional? O que está em jogo não é apenas sua qualidade técnica, mas também o simbolismo de seu retorno. Por outro lado, o Vasco, que passou por uma reestruturação significativa nos últimos anos, busca reforçar seu elenco para almejar objetivos mais ambiciosos. A chegada de Peck poderia ser o ingrediente perfeito para alavancar o time, ao lado de contratações mais emblemáticas e do crescimento da equipe sob a administração da SAF. O jogador, que se despediu com emoção do clube em 2024, pode trazer não só sua habilidade com a bola, mas também um espírito vencedor que fez falta em momentos decisivos na última temporada. Ainda sem confirmações, a especulação sobre o futuro de Gabriel Peck alimenta a imaginação dos torcedores vascaínos. A paixão que ele demonstrou pelo clube em sua despedida, aliada ao atual momento da equipe e à sua ascensão no futebol internacional, faz com que a possibilidade de seu retorno seja uma expectativa crescente. A pergunta que fica no ar é: será que o destino de Peck passará por um reencontro com o Vasco, ou ele seguirá sua trajetória no cenário europeu ou norte-americano, conquistando ainda mais sucesso em sua carreira? A personalidade de Gabriel Peck sempre foi um dos seus maiores trunfos. Desde sua chegada ao Vasco, ainda muito jovem, ele demonstrou uma maturidade e um comprometimento raros para um jogador da sua idade. Apesar das críticas que enfrentou nos primeiros anos, Peck nunca se deixou abalar, usando cada desafio como combustível para sua evolução. Sua trajetória no clube é marcada por superação, e essa mentalidade pode ser exatamente o que o Vasco precisa para conquistar títulos importantes. O atleta tem uma mentalidade vencedora e sabe o que é necessário para se destacar em grandes competições. O retorno de Gabriel Peck ao Vasco significaria não apenas a volta de um grande jogador, mas também de uma liderança que pode inspirar seus companheiros de equipe. Sua experiência internacional, com destaque na MLS, fez com que o atacante amadurecesse ainda mais dentro de campo. Peck não é apenas um bom finalizador, mas um jogador inteligente, capaz de tomar decisões rápidas e eficazes durante os momentos de pressão. Com isso, ele pode ser o diferencial que o Vasco precisa para disputar campeonatos de alto nível, trazendo um equilíbrio entre juventude e experiência ao elenco. Além disso, Peck possui uma versatilidade que o torna um atleta extremamente valioso para qualquer time. Sua habilidade de atuar em diversas posições do ataque, seja como ponta ou até mesmo como segundo atacante, daria ao treinador vascaíno diversas opções táticas. Essa flexibilidade seria essencial para que o Vasco pudesse se adaptar às exigências dos jogos decisivos, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou em outras competições. Peck tem o poder de ser o catalisador que faltava para transformar o elenco do Vasco em uma máquina de conquistas. Com sua personalidade resiliente, técnica apurada e mentalidade vencedora, Gabriel Peck tem tudo para ser uma peça-chave no elenco do Vasco. Sua volta poderia ser a faísca que reacende a chama da torcida e que coloca o clube em uma rota sólida para a conquista de títulos importantes. A relação afetiva com o clube, somada ao seu potencial de evolução e à sua experiência recente, coloca Peck como um dos nomes mais desejados no futebol brasileiro, capaz de ajudar o Vasco a alcançar seus objetivos mais ambiciosos nos próximos anos. O que parece certo é que, independente de onde Gabriel Peck jogará no futuro, sua história no Vasco é inegável. Sua trajetória no clube, com altos e baixos, mas sempre com muita dedicação, deixou uma marca difícil de ser esquecida. E, para os torcedores vascaínos, a dúvida agora é sobre como será o próximo capítulo de um jogador que sempre demonstrou muito amor por sua terra natal e pelo time que o projetou ao sucesso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.